pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Ajustando a Rota, esse podcast que veio aí para mudar a vida das mulheres. Eu sou Tati Ramos, mentora de mulheres, e eu estou aqui para ajudar você a ajustar a sua rota, desenvolver seu potencial, para você avançar em todas as áreas da sua vida. E já quero aproveitar e pedir para você, se inscreve aqui no canal, manda o podcast para muitas amigas, para aquela tua amiga inteligente, aquela amiga que você sente que ela precisa avançar, manda para ela, porque eu tenho certeza que vai impactar muito a vida dela. E hoje, gente, eu tô aqui com uma convidada ilustre, especial, que ela vai estar aqui compartilhando tantas lições da vida dela, e ela vai estar falando pra gente como ajustar a nossa rota diante das tempestades da vida e quais lições que a gente tira disso. E hoje eu tô aqui com a Patrícia. Ela gosta de ser chamada de Pati, tá, gente? Prefere, né? E a Patrícia tá aqui, aceitou o convite. Ela tem muito pra compartilhar com a gente. Dá um oi pra todo mundo, Pati. Oi, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Nossa, meu coração tá assim explodindo de alegria. Primeiro porque eu admiro muito a Tati, o trabalho dela. E olha, você que é mulher, olha, você tem a função nessa terra de botar o dedo aí nesse like e no compartilhar com aquela sua amiga, como ela disse aqui, porque, gente, é muito material bom, de qualidade, e que vai fazer você crescer. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje, né? Recebi esse convite maravilhoso e meu coração se alegrou demais, né? E vou estar aqui compartilhando com você um pouco da minha história, né? E como ajustar a rota, né? Depois de perdas, de dificuldades, e eu quero falar pra você, é possível, é possível. Ah, que lindo, Pati. Que bom que você tá aqui. E aí você tem tanta coisa, né, Pati, pra falar. Você tem aí um ateliê de personalizados, que é muito bacana. Mas aí fala uma breve apresentação de quem é Patrícia. Conta um pouquinho pra gente já te conhecer. Fala aí pra gente. Bom, meu nome é Patrícia, prefiro ser chamada de Pati. Né, tem um chamado, né, de evangelista, mas eu também sou artesã por profissão. Tem um ateliê chamado Luz Personalizados, depois me segue lá no Instagram. Isso aí. Que também, né, eu fabrico ali, agora mais propriamente fabricando enxoval de bebê. E assim, é algo que eu amo, mas a minha primeira função nessa terra, né, ser boca de Deus aqui, é testemunhar o quanto Deus é bom e maravilhoso. E, gente, eu amo o que eu faço. Amo pregar, amo costurar. Ai, que bom. Amo, né? Fazer as coisas que Deus, né, quer fazer pra gente. Né? Então, nessa terra aqui, né? Então, assim, eu sou serva. Gente, a Pati é tão animada, né, Pati? Você sempre com esse sorriso. E aí eu fico pensando, né? Você sempre com esse sorriso, você é uma pessoa que é contagiante, a sua forma de ser. Mas como que surgiram as tempestades aí da sua vida? Conta pra gente aí um pouco dessa trajetória. Aconteceram tantas coisas, isso é até bacana pra gente pensar, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Às vezes a gente pensa assim que tem situações que só algumas pessoas passam e outras não. Mas como que surgiu essas tempestades aí da sua vida? Conta pra gente. Bom, a primeira tempestade forte, né? Porque problema a gente sempre tem, né, Tati? Dificuldades, problemas a gente sempre tem. Mas a primeira tempestade forte mesmo que veio sobre a minha vida foi a minha primeira gestação, a qual eu perdi, né? E foi algo assim tão... Foi rápido, mas foi tão intenso, porque era algo que eu sempre sonhei. Eu sempre gostei, assim, de família, né? Minha família é grande, né? Então, assim, eu tenho vários sobrinhos. Agora vem os sobrinhos netos, né? Já tenho sobrinhos netos. Poxa, então, parece. assim, são 5 sobrinhos netos. Então, assim, tem bastante, assim, gente na família. Então, eu sempre amei isso. Então, meu sonho também sempre foi ter uma família. E aí veio a primeira gestação, perdi, fiquei muito mal. Né? Mas a gente vai se reerguendo. E aí veio a segunda gestação, que também perdi. Nossa. Né? Então foi algo assim, e essa gestação foi em 2017, e foi algo assim muito esperado, né? Porque eu já tinha, né, já estava, né, no meu segundo casamento, né? E aí já estava ali, né, esperando, né, constituir a tão sonhada família, e veio a gestação e aí perdi. E em 2018 eu não desisti, né? Continuei crendo ali. Só que essa gestação de 2017, ela me levou assim, num poço muito profundo. Nossa. Aquela ali, aquela perda me levou realmente a uma depressão, né? Eu pensei, né, em tirar a própria vida. E infelizmente, assim, eu fui realmente
né, ladeira abaixo, como Nossa. se dizem, né? Mas a gente tem aquele que, né, sempre tá ali para erguer a mão, Amém. puxar a gente de volta. E aí voltei à vida. 2018, falei, agora vai. Engravidei de trigêmeos. Meu Nossa, Deus, trigêmeos. Foi meu sonho, amiga. Uau. Engravidar de gêmeos. Eu lembro que na primeira ultrassonografia eu tava lá ali no consultório pra fazer o exame, né? Eu tava com o Fabrício, eu falava pra ele, olha, eu acho que é gêmeos, eu acho que é gêmeos. E a gente viu 2 bebês. E o Fabrício, nossa, não é que Deus ouviu a oração dela? E aí, beleza, passou um tempo, e aí veio, né, a segunda ultrassonografia. Nesse dia eu estava com a minha mãe. E ali o médico viu que eram 3 bebês e não só 2. 3? 3 bebês. Meu Deus. E aí, quando eu parei ali e vi, eu falei, mãe, são trigêmeos. E aí o médico disse, olha, mas nenhum tem batimento cardíaco. Ele até falou assim pra mim, assim, ó, calma, calma, que eu tô vendo outra coisa aqui. E ali eu fiquei tensa. E aí a gente descobriu que, infelizmente, os 3 bebês não tinham mais vida. Meu né? Deus. Pararam de crescer. E aí eu tive que retirar, e aí foi mais uma perda. Nossa. E eu costumo dizer que esse foi um strike de Jeová, né? Mas foi daí que surgiu o Enquanto Espero. Uau. Dessa dor imensa, nasceu um ministério frutífero que hoje traz vida, traz esse testemunho, carrega vitória, porque hoje eu tenho meu filho nos braços. Uau, né? Deus é fiel. E eu sempre gosto de lembrar uma frase que fala assim: o fim que nós não esperamos pode ser o início daquilo que sempre desejamos, né? Então, às vezes, o fim que a gente não espera, né, assim como você, eu também tenho um testemunho nessa área, pode ser o início daquilo que a gente sempre desejou. E Deus, ele tem os caminhos no meio da tormenta que a gente não entende, né, Patrícia? Eu não sei você, mas eu acredito que muitas vezes você pergunta por que Deus, né? Nossa. É o que mais a gente faz, né, Tati? Porque comigo? Por que aconteceu assim? Eu lembro que quando eu estava no hospital, já tinha passado pelo procedimento cirúrgico, né, para tirar os bebês. Eu lembro que no momento em que eu estava naquele quarto, tinha ali uma menina e ela estava com um bebê de 12 dias ali. Meu Deus. Ela ia passar por um procedimento cirúrgico também para tirar pedras nos rins. E eu lembro o cuidado das enfermeiras, porque Deus, ele cuida de tudo, né? Sim. Elas perguntando se gostaria que tirasse a menina dali. Eu falei com elas, eu tenho que viver com isso, gente. Eu tenho que aprender a viver, né? Não vai ser o primeiro bebê que eu vou ver depois da minha perda. Então, mas depois tiveram cuidado de tirar. E quando eu tava saindo do hospital, eu lembro que eu embrulhando ali o cobertor, eu falei pro meu esposo, eu queria sair daqui não com o cobertor vazio, mas com os meus filhos. Uau. E comecei a chorar. Nossa. E Deus virou pra mim naquele momento e falou assim, eu vou usar a tua dor pra curar outras pessoas. Nossa. Aí eu perguntei naquele momento, podia ser algo mais A gente fácil, pergunta, né? algo mais simples. E Deus falou assim, não, vai ser assim. E é assim que você vai ensinar e ajudar outras pessoas a vencer. Uau. E mostrar que eu tô contigo. E ali eu continuei crendo. Nossa. E Deus é bom, né, Patrícia? E aí, como que você começou, assim, a ajustar a sua rota, literalmente, depois dessas perdas, desse momento de dor? Como que você começou a ajustar a sua rota? não foi fácil. Não foi fácil, mas eu sempre tive um foco. Né? E o meu foco é viver o que Deus tem para mim. Independente da forma de como seja. Porque pode ser de uma forma diferente, da forma que você não está esperando, mas Deus vai fazer, né? Então a gente tem que ser obediente. Eu lembro que depois disso tudo, de passar por isso tudo, Deus colocou no meu coração de fazer um canal no YouTube. Eu falei, Deus, como eu vou fazer um canal no YouTube? Como? Eu não sei, eu não entendo nada disso. E aí eu lembro que assim, eu parei lá, fiz um videozinho, daqueles bem caseiros, assim. E comecei ali a contar a minha história. E a partir dali, Deus começou a mover as coisas, né? E eu lembro que, apesar de sentir dor, toda vez que eu estava ali, né, relembrando aquela história, apesar de, né, assim, me entristecer com aquilo, de certa forma, Deus ali me consolava. Uau. E aí foi isso que, assim, me ajudou a ajustar a minha rota para chegar hoje, né? E eu fico olhando, assim, né, as coisas que aconteceram, assim, nesse decorrer. As pessoas que Deus trouxe para mim
para que eu tratasse. Uau. Né? Para você ter uma noção, Tati, olha só como Deus faz as coisas, né? Você tá ali sofrendo com a sua dor. Sim. Porque você tá sofrendo, né? Todo dia das mães você sofre, dia dos pais, Natal. São datas Páscoa. assim que mexem, né? Por quem passa datas. por isso, são datas que mexem. Eu falo por isso que às vezes alguns dias das mães, eu e uma outra pessoa também que passou por essa situação, a gente ficava triste de ir na igreja nesse dia. E não é nem por mal, porque a gente se sente assim, é um sentimento estranho, sabe? Assim, você meio que se sente meio nem excluída, né? Mas ao mesmo tempo, eu, pelo menos assim, tenho entendido que eu sou mãe. Mãe de nações, mãe de mulheres, ressignificar, né? E aí, como que foi isso pra você, assim, essas datas passando, Olha, eu vou né? te falar que, assim, depois que eu, assim, comecei um trabalho na igreja, porque eu comecei aí depois de anos, um trabalho com as crianças da igreja. Criança, né? Porque Deus tinha falado pra mim que ia fazer a partir daí. Eu não entendi como. Mas, assim, eu teria que ser mãe das crianças primeiro. Eu falei... Deus, ele já tem mãe? Como assim eu vou ser mãe do filho dos outros? Né? Mas mãe espiritualmente. E foi a partir daí que eu comecei a ajustar minha rota, amiga. Legal. Eu assumi o ministério infantil, porque é aquilo, né? Infelizmente é um ministério meio que, né? Dentro da igreja, assim, meio, né? Que as pessoas não têm coragem. É verdade, dá trabalho, né? Dá trabalho. E aí eu falei, bom, beleza, eu vou pegar. Nunca trabalhei com criança, nunca. Você trabalhou com jovem, né? Tu já Jovens, foi. adolescentes, eu lembro. Pré-adolescentes, evangelismo, que é a minha área, missões, que é a minha área. E aí eu falei, beleza, eu vou pegar. E aí o primeiro dia das mães, nossa, como foi sofrido, para eu fazer uma homenagem para as mães, sendo que sempre foi meu sonho. Mas engoli o choro. Falei, Deus, o Senhor é comigo, é minha fortaleza. Eu lembro que no dia, eu ali dançando e as crianças me imitando, né? Porque elas fazem assim. Eu chorava tanto. Mas eu lembro que a esposa do meu pastor pegou uma lembrancinha que a gente tinha feito para entregar. E ela falou assim, eu tô te dando como uma profecia. Tô te entregando porque você é mãe. Eles podem não estar aqui com você, mas você é mãe. Uau. Eu falei, amém. E aí, nisso, comecei a trabalhar. E Deus sempre falando. E o engraçado é que as crianças começaram a profetizar na minha vida. Não acredito. Sério. Eu tenho os desenhos, amiga. Eu tenho todos os desenhos guardados. Eu e o Baby Luz. Né? Baby na época, eu achava que era uma menina. Eles colocavam que era Luluzinha ali. Né? Então, assim, que eu sempre falava que ia ser Luísa, né? Ou então Lucas, né? Porque o nome fala sobre luz. O nome do meu filho significa aquele que traz a luz. Ele trouxe luz ao meu ventre, que antes era escuridão. Sim. E aí, trabalhando naquilo ali, comecei a me focar. E assim, até vou te confessar que esqueci por um tempo, né? Só me lembrava nas datas. Né? E aí, ano passado, eu assim, falei, esse ano eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Né? E foi. Né? Foi um ano difícil. Né? Mesmo ali com as crianças, eu lembro que foi o ano que eu menos chorei nessa data. Foi o ano que eu menos chorei, porque eles me preencheram tanto. Né? Porque assim, eu entendi qual era o projeto de Deus, qual era o plano de Deus, né? Para aquilo ali. Né? Eu adotei aquelas crianças espiritualmente, assumi uma maternidade espiritual, para que no mundo físico isso se tornasse realidade. Olha só, e isso é dando que literalmente você recebe algo, né? E às vezes eu sempre penso nisso. Deus, ele conhece profundo o nosso coração. Mas, gente, são coisas que a gente não consegue entender. Deus, ele tem um tratar especial com cada uma de nós e é dando que a gente recebe. E às vezes... Você pode estar ouvindo esse podcast passando também por um momento de dificuldade, de perda, de luta. E às vezes a gente não entende, na hora a gente não entende. Mas os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os planos do Senhor são diferentes dos nossos, né, Paty? Muito mais, né? E a partir daí eu comecei, amiga, a trabalhar, focar e... Eu falo que o Ministério Infantil me curou. E eu, assim, no culto deles, no final do ano, foi onde eu revelei que eu tava grávida. Foi que lindo, legal. Sabe? Foi lindo. Eles ficaram todos assim, né? Eufóricos, porque né, eles esperavam isso também. Eu lembro que também eu fiz um chá revelação na salinha também com eles. Na salinha. Legal. Fiz uma dinâmica para eles descobrirem qual era o sexo do bebê. E foi assim. E assim, Deus foi
E eu acho que foi Deus que foi ajustando, né? Eu só fui Uhum. obedecendo, Amém. né? Seguindo ali o caminho e ele foi fazendo do jeito dele. Que E aí o lindo. milagre aconteceu. E houve algum momento assim que você pensou em desistir? Porque essa caminhada é muito árdua, né? Eu falo só quem passa por perdas, e não só perdas gestacionais, mas quem passa por uma perda de um emprego, uma perda de um casamento, só quem sabe, quem passa por um luto, porque o luto, ele tem várias vertentes, né? Um exemplo, quem trabalha muito tempo numa empresa. Eu já conheço gente que trabalhou 20 anos numa empresa, foi demitida, ele teve que viver o luto, porque ele passava aquele tempo todo. Só quem passa por isso, né? E você já teve momentos assim que você falou, Deus, isso não é possível, eu desisto. Eu quero desistir, quero entregar os pontos. Já teve algum momento? Conta pra gente. Meu Deus, eu acho que foi a coisa que eu mais vivi, amiga. Foi a desistência. De querer desistir. De toda vez, assim, todo mês, comprar um teste de gravidez e dar negativo. Nossa. Você, às vezes, comprar escondido do seu marido o teste de gravidez pra você também não frustrar ele, né? Uhum. E foi assim, fui várias vezes. Mas, assim, uma vez que me marcou, eu lembro que ano passado, no início do ano passado, eu virei pra Deus e falei assim, Deus, esse ano eu completo 46 anos. Uau, 46 anos, 46. Patrícia. Eu falei assim, eu não quero ser mãe depois dos 46. Tô falando já pro senhor. Tipo assim, eu tô abandonando o negócio. Eu não quero ser mãe depois dos 46. Porque eu já vou ser uma mãe já com uma idade já avançada. Né? O que a sociedade prega, né? Uhum. E aí eu falei pra Deus, eu não quero. Amigo, ganhei meu bebê um mês antes de eu fazer 46. Sério? Foi nos 45 do segundo tempo. Pô, foi nos 45 Foi, mesmo, hein? literalmente. Mas eu pensei muito em desistir. Tanto é que eu falei aqui com você no início que, assim, às vezes eu até me esquecia que o desejo do meu coração era ser mãe. E várias vezes eu falei pra Deus, Deus, não tá acontecendo, eu acho que não é pra mim. E Deus falando, claro que é, mas é no meu tempo, não é no seu. E eu falava, quer saber? Eu não quero mais saber disso, não. Quer saber? E houve um tempo realmente, assim, depois dessa última perda de 2018, foram 7 anos, assim, dessa história toda. Sim. Esse ano eu faço 10 de casada. Caramba. Então foram 7 anos praticamente dessa história toda. E eu lembro que assim que eu perdi a gestação de 2018, eu fiquei uns 3 anos assim, sem querer esse negócio, esse assunto, sabe? E quando as pessoas vinham, eu falava, isso aí eu acho que não é pra mim, não. Uhum. Mas lá no fundo a gente, né, ainda mantém uma esperança. E é claro que a gente vai querer desistir, vai querer largar o remo, Sim. né? Vai querer sair da rota. Mas eu acho que quando Deus coloca isso no teu coração, como um projeto dele, eu acho que a chama, mesmo que seja uma faísca, Aham. fica ali acesa. Esperando só a hora de ela abrasar de novo. Né? Então a Nossa. gente tem que crer. Tem que crer. Tem É que claro que crer, você vai né? desanimar. Claro que você vai desanimar. Aham. Mas se você crê, se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, ai, não desiste não. Mesmo Muito que o tempo lindo. esteja passando. 45 anos. Gente, é um testemunho, hein? Pega essa daí pra você. E diante, assim, dessas tempestades, elas te moldaram quem você é. Fala pra gente, conta assim, se você pudesse olhar assim, como que você é hoje depois dessas tempestades? Olha, uma coisa assim que marcou muito a minha vida. Porque a gente sempre acha que a gente tem a tal da empatia, né? Ah, eu sei o que você tá passando, eu imagino. Só que depois que você vive, é diferente. Hoje eu vejo a dor do outro diferente. Eu vejo a dificuldade do outro diferente. Totalmente diferente. Eu lembro que assim que eu perdi essa última gestação, a esposa de um primo meu, que também tinha perdido gêmeas, Nossa. perdeu E gêmeas. olha só, um abre aspas, isso é tão comum quanto a gente imagina, né? Porque não é tão falado sobre perdas gestacionais, mas muita gente passa por isso, só que a gente às vezes não sabe que passa por isso, Tem né? gente que perde e não conta, tá? Ah, verdade, tem gente que perde no Tem gente que perde e não conta. Às vezes já perdeu e você não sabe, aí você vem com aquela pergunta, e aí, quando é que vai vir o neném? E a pessoa já perdeu. Aquilo dói. Então, por favor, tenham cuidado com as perguntas que vocês fazem. Né? Com as gracinhas que fazem. Tá demorando muito. Às vezes aquele casal já tá tentando há muito tempo. E tá realmente demorando. Né? Mas eu lembro que essa minha prima,
eu fui no posto médico depois, porque eu já tinha alguns exames marcados para fazer na gestação. Sim. E aí eu mantive marcado, porque era exame de sangue, exame de rotina, né? E aí eu lembro que eu cheguei lá no postinho, ela trabalha nesse postinho, e ela falou assim pra mim, vem aqui. Me chamou numa sala, me abraçou, e ela falou, agora tu pode chorar. Ai, meu Deus. Sabe por quê? Porque ela entendia o que eu tinha passado, porque ela passou por aquilo. E ali eu entendi assim claramente que você deve amar o outro, sentir a dor do outro, tirando a empatia, querendo viver mesmo aquilo ali. Para que você acolha de forma correta aquela pessoa. E foi o que ela fez. Todo mundo me consolou, minha família me consolou, meus amigos me consolaram, meu esposo me consolou. Só que aquele abraço e aquele falar, pode chorar, foi diferente. E aquilo ali, amiga, eu acho que foi ali que virou a chave. Uau. Foi ali que eu comecei a ver a dor do outro de forma diferente, né? E assim, vivenciar, né, o que o outro tá passando, o luto do outro diferente. E o que me deu também força e entendimento para saber, olha, você é capaz de ajudar essa pessoa a passar por isso. Então vai lá e ajuda, vai lá e abraça, vai lá e acolhe. Vai lá e olho no olho, não fala nada às vezes, só abraça. Você falou algo de empatia, assim, depois que eu passei por essas perdas também, que mudou muito pra mim, parece uma coisa simples, mas o quanto que é importante uma visita. Sério, gente, eu não ligava pra isso. Às vezes uma pessoa ficava doente ou alguma coisa acontecia. Aconteceu. Mas depois que eu também precisei ficar internada, eu fiz cesárea 2 vezes. Sempre falo, gente, que as minhas cicatrizes estão aqui. Quando eu passo por alguma coisa difícil, eu sempre lembro. Pô, já passei por 2 cesáreas, então, filho, isso aí eu consigo. É fichinha pra resolver. Mas eu sempre penso assim, eu tenho uma amiga minha que ela operou algumas vezes. E ela falou, Tati, tu foi a única amiga minha que veio me visitar. Mas porque eu lembrei da importância que quando a gente passa por momentos assim, de ter uma visita, de ter alguém pra estar lá, que ainda que não fale nada mesmo, mas que vá lá. Então, a gente muda muita coisa, né? Gente, assim, eu falo que quem passa por perdas, porque o ser humano gosta de ganhar. A gente não foi criado pra perder. Principalmente hoje, né, amiga? Hoje, então, gente, que tá tão em alta que você tem que vencer, a tua vida vai ser extraordinária, vai dar certo. Essa vitória. Quando a gente fala de perder, isso causa um extremo, caramba, perder. E eu acho que Deus tem me dado a graça para falar para muitos eventos. Eu lembro que eu fui dar uma palestra para um evento de mulheres, né, das guardas municipais. E eu falei sobre perda. Teve um outro evento também que eu falei. E foi assim as palestras que as pessoas saíam assim, chorando. Porque acho que eles pensaram que eu ia falar de empoderamento. Eu falei, não, eu vou falar de realidade de vida. Que você tem que perder às vezes para ganhar. Que é a nossa realidade, né, amiga? A gente tem que, às vezes, a gente não entende. Perder para ganhar. E nesses momentos assim de tempestade, Patrícia, fala o quanto que foi importante a fé. A fé, assim, na sua vida. Como que foi importante a sua conexão espiritual com Deus? Conta pra gente. Lá no primeiro vídeo no canal, eu lembro que eu coloquei, assim, 3 pilares, né? Pra, enquanto esperamos, você realizar, né? Pra te manter ali firme, né? No propósito da espera, porque a espera não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, um dos pilares era a fé. E é o mais, assim, importante. Porque até hoje a neurociência já consegue comprovar que a fé, né, ela te dá, assim, maior suporte. As pessoas que têm fé, que acreditam em algo, né, e principalmente em Deus, elas se mantêm mais focadas, mais fortes, mais firmes naquela ali. Elas conseguem passar pelas tempestades com mais facilidade. Sim. E aí, a fé, pra mim, amiga, foi o meu suporte. Uau. Foi o meu suporte. Eu lembro que, depois disso tudo, entrava no meu ateliê, abraçava minha máquina de costura. Minha máquina de costura, meu Deus. Se falasse a tua máquina, ia contar várias coisas. Eu abraçava ela e falava assim, Deus, hoje eu não tenho força pra nada. Eu tô contigo. Tá contigo, hein, Deus? E Deus me dava força naquele dia, né? Pra contar os testemunhos, né? É Deus que dá força. Pra abraçar alguém que tá passando por essa situação, é Deus que dá força.
para aconselhar alguém, porque é muito interessante, porque as pessoas vêm a mim de formas assim mais diferentes possíveis, assim. Esses dias a gente comprou uma cama, amiga. O rapaz que foi entregar a cama já tá tentando ser pai há 19 anos. Meu Deus. E aí eu lembro que eu falei assim, filho, vamos lá ver o colchão novo da mamãe. E aí a gente saiu dali e ele falou assim, poxa, que bênção, né? Vocês terem um bebê. E o Fabrício contou pra ele, meu esposo, falou pra ele, olha, ele é um milagre. E aí começou ele a contar a história e quando eu voltei, aí ele, poxa, eu já tô 19 anos. E aí o homem começou a chorar. Nossa. E eu abracei ele, eu falei, amigo, Deus faz milagres, olha aqui o milagre no meu colo. E assim, se eu não tivesse fé, se eu não tivesse firmada na rocha que é Cristo, eu não ia conseguir, amiga, aconselhar alguém, Nossa. abraçar alguém, falar, olha, você consegue. Entregar um presente profético e falar, eu tô crendo na tua vitória, eu creio no teu milagre. É a fé, amiga, que mantém a gente de pé. Verdade. Ela que é a nossa bússola. É aquilo que mantém a gente ali, ó, focado no objetivo, sem olhar assim, sem pensar, olha, é agora que eu vou naufragar e não vou conseguir subir mais. É a fé. É a fé. A fé realmente é o firme fundamento das coisas. Você falou de firme fundamento, me veio aqui à mente. A gente precisa estar firmado em algo, né? E é a fé, é a certeza das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. É fé. E hoje, no mundo que a gente vive, as pessoas estão tão sem esperança, sem fé. Ah, Tati, mas tu quer dizer que então a gente tem que sempre ter fé cega, vai dar certo. A gente tá caindo no penhasco, mas vai dar... Não, não é isso que a gente tá falando. A gente tá firmado em Jesus, numa rocha que é inabalável. E às vezes a fé, Tati, você estava falando isso aqui, eu estava pensando aqui numa ilustração, porque eu sou uma pessoa assim, com a mente criativa. A fé pode ser uma tabuazinha. Só uma tabuazinha. Mas aquela tabuazinha, se você se agarrar nela, ela vai te levar até um porto mais seguro. Uau. Às vezes pode ser pequenininha essa tábua. Você olhar para ela e falar assim, meu Deus, eu não vou conseguir chegar lá do outro lado. Sim, vai. Se agarra nessa tabuazinha e vai. Amém. Que você chega lá. Gente. Você chega, eu cheguei. Eu cheguei. Então você chega também. Ai, que lindo. E depois de enfrentar essas perdas, porque foram 5. 5 bebês. Meu Deus. Foram 3 perdas e 5 bebês. Que eu saiba. Né? Eu não sei se as outras anteriores, os trigêmeos eram gêmeos também, eu não sei, porque na minha família tem gêmeos. O meu esposo é gêmeos. Gente, eu sou gêmeo também. Sou gêmeo, tenho meu irmão gêmeo. E depois dessas perdas, como foi pra você segurar o teu milagre nas mãos? Como que foi assim? Eu vou tentar não chorar, tá? Eu choro, eu não fico bonita, tá? Eu vou tentar não chorar, amiga. Eu vou te falar uma coisa. Em julho do ano passado, eu lembro que eu tava saindo pra fazer exames de rotina. Saindo de madrugada, porque, né, a gente depende do SUS. Viva o SUS! Que ainda faz. E aí eu peguei, saindo ali, eu tava ouvindo um hino que agora tá em alta, né? Escape. Agora tá em alta mesmo. Né? E lá ela canta, né? Da estéril faz mãe de filhos. E aí eu lembro que eu virei pro meu esposo e falei assim, hoje eu estou saindo de casa para somente comprovar que eu estou bem para gerar o meu milagre. Não sei por que eu falei aquilo, amiga. Eu não tava nem pensando nisso. Tu falou isso. Sabe? Pela fé mesmo, né? Tava andando na fé mesmo. Fiz lá o exame. Beleza, deu tudo ok. E aí, em novembro, foi muito doido também esse teste de gravidez, porque geralmente eu comprava, como eu falei pra você, todo mês eu comprava um teste. E nesse mês eu não quis comprar. E eu lembro que eu fui visitar minha família, subindo. Deus falou assim pra mim, assim, no centro da cidade, compra um teste de gravidez. Eu falei assim, não vou comprar nada. Fui lá na loja americana, comprei chocolate, fui na padaria, comprei pão, comprei tudo que tinha que comprar. Menos o teste. Na hora que eu tava na rodoviária, o Espírito Santo virou pra mim e falou assim, compra um teste de gravidez. Comprei. Geralmente, o que eu fazia? Chegava em casa, já ia lá, fazia o teste. Nesse dia eu não fiz. Isso foi numa segunda. Fui pro culto na quarta-feira, voltei cantando um hino, feliz da vida. Fui lá no ateliê, peguei o teste sem, assim, sabe como você faz uma coisa sem pensar? Fui lá, peguei o teste, fiz, enquanto eu estou lá, acabando de fazer, né, um pipizinho aí. Eu olhei assim, eu falei, tem 2 risquinhas ali. Eu falei, não, deve ser sombra do pote.
Olhei, beleza, terminei de fazer o que eu tinha que fazer, peguei o potinho, olhei. Tava lá o positivo, eu gelei. Eu falei, meu Deus. Botei o potinho em cima da pia e fiquei, meu Deus. Saí pra sala e falei, marido, você tá preparado? Ele falou assim, pra quê? Eu falei, tá preparado? Aí ele, tu tá grávida. Amiga, ali já começou assim, a mente meio que dá uma bugada. Gente, deve pensar várias coisas. Né? Porque assim, meu marido tava desempregado. Nossa. Deus não permitindo que eu trabalhasse, e isso é uma história para outro podcast. Pode deixar. E aí eu peguei e falei, meu Deus. Lembrei de Pedro, botando o pé na água turva, no meio da tempestade, falando, se for o Senhor, fala que eu vou. Eu falei, Deus, estou botando o pé na água agora. Tô crendo que o Senhor vai fazer o que for necessário para essa criança, porque a gente não tem condição. Meu filho hoje tem tudo. Uau. No dia que eu saí do hospital com meu filho no colo, amiga, eu não consegui gravar um vídeo. Tem até um amigo meu que brinca, tu entrou na sala de cirurgia, mas tu não saiu. Tu não gravou. Não consegui gravar, porque eu chorava tanto. E eu chorava tanto naquele corredor ali com meu filho no colo, que as pessoas do hospital ficavam assim, horrorizadas. Deve Assim, pensar, será que aconteceu tá alguma com coisa bebê com o e tá menino? chorando. Será que aconteceu alguma coisa com a criança? Será que aconteceu alguma coisa com ela? E eu chorava tanto, chorava tanto, chorava tanto. Que eu lembro que eu sentei na recepção esperando meu sogro vir. Eu não conseguia, assim, expressar. Amiga, você tem algo concreto no seu braço que você sonhou tanto. E eu digo carreira, eu digo sonho, eu digo casa própria, como você disse, um casamento. Você realizar aquilo ali, ver aquilo ali concreto, tomando forma. É algo assim incrível. Uau. Eu te confesso que eu demorei um pouco assim pra assimilar que meu filho estava comigo e que era meu. Nem parecia verdade. Amiga, tinha dia que eu virava pra ele e falava assim, vem aqui com a tia Pati. Acredito, Patrícia. Falei, Ai, Paty, santo mesmo. tem dia que eu não consigo assimilar. Tia Pati. E eu, depois que eu falava isso, eu falava, não, eu sou sua mãe. Esses dias eu abracei meu filho, ele começou a rir, e eu comecei a beijar ele, eu falei assim, é tão gostoso beijar um filho que é nosso, que não é dos outros. Uau. É algo incrível, amiga. É algo incrível. Muito lindo. E tem, assim, muitas mulheres que passam por isso, sabe? Passando por momentos difíceis, momentos de tempestades. Qual conselho que você daria para essas mulheres hoje? Ai, não percam a fé, não percam a esperança. Mesmo que as pessoas ao seu redor falem para você, esquece isso, larga isso para lá. Se Deus falou com você que vai fazer. Ai, Deus não falou comigo. Deus não me falou nada, não mandou um profeta girando no vento. Deus não entregou nada assim para mim. Mas se Deus colocou no seu coração esse desejo, é dele. Então se mantenha firme, não perca o foco. Peça a ele para ajustar a sua rota. Porque ele é a nossa bússola. Ele é aquele que vai te manter ali no caminho. Se tá difícil focar, porque às vezes as coisas vão acontecendo e você até se esquece daquilo. Se tá difícil focar, se mantenha firme. E olha, uma coisa eu falo pra você, amiga, e falo pra qualquer mulher que esteja passando por qualquer dificuldade ou esperando aí o seu milagre acontecer. Não perca a fé. Amém. Porque Deus, ele é fiel e ele ainda faz. Ele faz coisas grandes, coisas que você nem espera. Como você disse, os planos dele são maiores. Então não perca a fé. Mulher, não perca a fé. Se você tem uma promessa, se você crê aí no seu coração, se você ainda sente esse desejo de voltar a estudar, de fazer uma carreira, de casar, de ter filhos, não perca a fé. Deus ainda faz. Que lindo, gente. E nesses momentos assim de turbulência, tempestade, como que você conseguiu conviver, assim, passar com isso com a tua família? Como que a tua família viu toda essa situação? Como que foi importante o apoio deles? Você teve apoio? Conta pra gente isso também, Paty. Olha, amiga, minha família... Ai, meu Deus, agora eu não vou aguentar, vou chorar. A minha família é muito importante pra mim. Eu lembro que no dia que na cozinha da minha mãe eu contei só pra ela. Chamei ela no cantinho. Ela, eu preciso fazer uma faxina aqui na casa, que eu sempre ajudei ela a limpar a casa. Sim. Eu falei, mãe, eu não vou poder ajudar a senhora, não. Aí ela, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu falei assim, porque eu tô grávida.
Minha mãe gelou. Ela ficou assim com o olho e começou a chorar. Minha família sempre esperou comigo, amiga. Que lindo. Nos momentos, assim, como eu falei, minha família é muito grande, sempre teve bebê, sempre teve bebê. Amiga, agora são 5 bebês na minha família. Poxa, tudo da mesma idade, assim, Tudo do mesmo tempo. idade, sabe? Tem até um vídeo lá no meu Instagram, Acho que eu vi. todos eles chorando. Eu vi. A gente tentando tirar uma foto dos... Né? Deu, né? Então, assim, eu fico feliz porque a minha família sempre esteve ali do meu lado. Minhas irmãs, meu irmão, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos. Nossa, eu tenho uma sobrinha minha, Fabiana, te amo, sobrinha. Eu amo todos vocês, né? Mas ela sempre, todos os vídeos que eu colocava lá no canal, ela vai lá e assiste, sabe? Sempre esperaram comigo. Quando eu falei que eu tava grávida... Meu Deus, foi festa. Amiga, foi assim uma euforia. E tipo assim, não conta pra ninguém. Não pega peso. Não faz isso. Não faz aquilo. Cheio de preocupação, né? Que não sei o que lá. Meu sogro também ficou numa felicidade, sabe? Né? Da parte do meu marido, a família toda também ficou super eufórica, né? Então, assim, foi um momento, assim, aguardado. Eu acho engraçado porque a família não verbaliza. Porque não quer ver você triste. Sim. Eles não ficam te perguntando toda hora porque não quer que você sinta aquela dor de novo, né? Mas estão ali, ó, torcendo, né? E foi assim. Minha família, nossa, meu porto seguro. Uau, Paty, é tão bom, né? A família é base de tudo, né? E quais foram, assim, as estratégias que você teve para manter a união, para manter o foco entre você e seu esposo? Porque amiga, muitos casamentos acabam, né? Muitos casamentos acabam. Depois das perdas, principalmente. Sim. Né? Às vezes não é algo intencional, mas às vezes é aquela dor é tão forte, tão forte, tão forte que se torna algo irracional até, né? E eu lembro que assim, foi muito difícil. Eu lembro que nessa perda de 2017, que foi a que eu fui lá no fundo do poço mesmo. Engraçado, né? Que a dos trigêmeos, eu acho que, não sei, eu acho que a de 2017 me preparou para o que viria, né? Eu lembro que o nosso relacionamento ficou bem balançado. Ficou bem balançado porque era um sonho dos dois. Nossa. E aí ficou bem balançado e eu virei pro meu esposo e assim, eu não tava conseguindo ser esposa, amiga. Não tava conseguindo, porque a dor tava me consumindo muito. E eu escrevi uma carta para ele. Escrevi uma carta. E ali eu coloquei toda a minha dor, porque eu não conseguia verbalizar. Né? Então, assim, eu coloquei ali para ele tudo que eu tava passando. E eu acho que foi isso também, assim, essa questão de conseguir colocar para o outro o que você tá sentindo verdadeiramente, sem grito, sem briga. Né? Se você não consegue verbalizar, se você acha que vai brigar, escreve. Nossa, ó, estratégia, né? Gostei. Uma estratégia. Foi Deus que me deu, porque eu sempre gostei de falar, né? Então eu peguei e escrevi aquela carta. E a partir dali a postura dele mudou e a minha também. E a gente conseguiu, sabe, assim, sobreviver esses intempéries, né? Tanto é que veio uma perda pior depois, né? E a gente conseguiu passar, né? Meu esposo, ele sempre me deu muita força. Que bom. Nunca falou, vamos parar com isso, vamos desistir. Não, nunca falou. No silêncio dele ali, ele estava comigo. Né? Às vezes ele via teste de gravidez lá na lixeira do banheiro e ele falava, por que você não me falou que fez um teste? E eu falava para ele, eu não quero que você fique triste, né? Porque eu também já fiquei triste, veio um negativo. Né? E assim, sempre me deu muito apoio. Olha, você tá falando isso... É engraçado, eu fui num local dar uma palestra e uma pessoa me procurou, né? E aí essa pessoa falou que ela também não poderia ter filho, no caso não ela, mas o esposo que não poderia ter filho, não poderia gerar. E ela falou que isso era muito difícil para ela. E aí eu fui conversando com ela, falando até de outras opções. Eu falei, quem sabe você pode adotar. E esses dias eu encontrei ela na rua. Ela parou, veio me abraçar, ela, Tati, segui teu conselho, já tô procurando terapia, tô me cuidando. Eu falei, é isso, amiga. Eu falei, tira o foco do que você não tem. Porque isso pode influenciar no teu casamento também. Uma das escolhas que eu e meu esposo, a gente teve é de continuar vivendo. Né? Porque tem muita gente que para no meio do caminho. E assim, não é que a gente supre a necessidade disso, porque isso é uma coisa que a gente perdeu. Mas... acho que até o teu canal, Enquanto Te Espero, eu resolvi viver. Enquanto eu espero, eu resolvi fazer
ajudar, orientar outras mulheres. E eu lembro, e essa moça me tocou muito a história dela, porque eu fiquei pensando assim, caramba, ela tava um tempo todo assim, ela ficou muito mal, o casamento dela ficou muito ruim. E uma conversa que a gente teve antes da palestra, eu falei com ela sobre isso. Eu falei, olha, eu tô vivendo, você tem que viver também. E ela chorava. E aí esses dias eu encontrei ela na rua, me abraçou, toda feliz, falou que tá fazendo terapia, que tá cuidando melhor da mente. Eu falei, é isso que você tem que fazer. E é muito importante. Acho que enquanto te espero, te deu esse direcionamento, né, Paty? Que também você se cuidou, né? Se preparou. Conta pra gente isso também. Bom, não me preparei do jeito que eu gostaria de me preparar, mas fiz todos os exames. Eu lembro que quando eu estava fazendo os exames para saber se tinha algum problema, alguma dificuldade, né? Deus já havia falado para mim que eu não tinha, e nem meu esposo. E aí eu ali indo fazer os exames, nossa, aquilo também doía tanto, foi um processo bem dolorido, sabe? E quando eu ia fazer os exames, Deus sempre falando pra mim, olha, você, né, só tá fazendo isso pra mostrar que você tá bem. Só tá fazendo isso pra mostrar que você tá 100%. Então, assim, aí o que a gente começa a fazer? Que nem você falou, continua vivendo. Continuei meu trabalho, continuei, né, tentando, né, me cuidar. Né? Porque, gente, também ser mãe não é uma coisa muito fácil, né? Tanto é que quando eu engravidei, eu até fiquei meio apreensiva por causa da idade, porque eu lembro que a médica que começou, né, ali a averiguar os meus exames para ver se eu tinha algum problema ou não, ela logo falou, olha, acima dos 40 você vai ter várias dificuldades. Nossa, eu falei, só botou gigante. Eu cheguei lá, ela falou que meu filho ia nascer com síndrome disso, síndrome daquilo, que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, gente, eu saí de lá arrasada. Imagina. Eu saí com esperança, eu saí arrasada. Né? Mas Deus é Deus, né? E aí eu lembro que eu falei assim, não, eu vou fazer o que é pra fazer. Vou me cuidar, vou me organizar, vou começar a organizar minha casa. E aí eu comecei a profetizar. Eu quero minha casa pronta, quero quarto do filho pronto. Já falei pro meu marido, aquele canto ali vai ser, aquele quartinho ali vai ser o quarto do nosso filho, que não sei o que, não sei o que lá. E assim, a gente tem que se preparar. Porque independente do que é que você sonha, se você sonha em gerar, se você sonha em ter uma carreira, você tem que se preparar. Sim. Você tem que se preparar, você tem que começar a profetizar sobre aquilo ali, né? De que não, eu vou conseguir. Não tenho ainda uma casa própria, mas vou começar a comprar um enxoval para essa casa. Uau, olha só que... Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um enxoval do meu bebê. Nossa. Porque como eu trabalho com isso, eu falei, não, peraí, eu tô costurando pro bebê dos outros e o meu bebê. Comecei a fazer um enxoval do meu bebê. Gente, que lindo. Comecei a fazer... Na época eu acreditava que era uma menina, né? Tu fez tudo rosa? Fiz tudo de menina com o nome de Luísa. Fiz, tá lá ainda guardado. E aí eu fui fazendo um enxoval, Fazia uma peça nova, essa peça aqui eu vou fazer para o meu bebê. Então, assim, eu comecei a trabalhar a minha mente, porque, gente, ser mãe não é só gerar. Você tem que estar bem aqui. Uau. Você tem que estar bem aqui. Você tem que estar bem aqui. Então, é isso que eu comecei a trabalhar em mim. Não, eu vou gerar e meu filho vai nascer saudável. Eu vou gerar e eu vou ficar bem. Eu vou gerar e minha casa vai estar pronta. Eu vou gerar e o meu ateliê vai suprir as necessidades do meu bebê. Eu vou gerar e Deus vai fazer. Uau. Então, assim, são coisas que você necessita primeiro, antes que aquilo se realize. Muito bom. A gente tem que se preparar sempre. Gente, é uma lição, né, de vida, igual você falou. Eu penso muito sobre todas nós. Às vezes você recebe algum direcionamento ou uma palavra lançada. Você precisa viver aquilo, mas se preparar. Eu estava vendo até um outro podcast que falou sobre isso. A gente não pode só viver de profecias ou viver só de que alguém falou. Mas tá bom, e o que você está fazendo a tua parte para que isso se realize? E eu fiquei pensando nisso, e esse ano é um ano diferente aí na minha vida. Vai acontecer algumas coisas aí, gente. Vai acontecer. E me fala também, Paty, o que a tempestade te ensinou? O que essas tempestades te ensinaram? Se você pudesse, assim, resumir pra gente, o que te ensinou? Talvez você já deve ter parado pra pensar nisso. O que te ensinou essa tempestade? Olha, Tati, me ensinou a andar sobre as águas. Uau! E além das suas forças físicas, e além da sua força mental, me ensinou a andar literalmente sobre as águas. E eu fico olhando assim, né? Tudo que eu passei, tem hora que eu não acredito que eu passei pelo que eu passei e que eu sobrevivi. Porque realmente, como eu já falei, eu fui lá embaixo e consegui
submergir. Né? As tempestades me ensinaram isso. Que apesar de ser difícil, apesar de ser feio, apesar de ter aquela coisa nebulosa, de você não saber se você realmente vai conseguir estar lá do outro lado, você não conseguir se ver do outro lado, né? Quando você tem um foco, você consegue ir além. E quando você tem uma palavra, você vai mais ainda além. Né? Então, as tempestades me ensinaram a andar sobre as águas, amiga. Porque mesmo ainda, antes de gerar, eu era capaz de consolar. Né? Você imagina você ali também esperando o seu milagre, você encontrar uma pessoa, a pessoa falar que perdeu e você falar, não, você vai conseguir. E você ainda não conseguiu. Isso é ir além, amiga. É além mesmo. Isso é ir além. Uau. Mas para isso você tem que focar. Você tem que focar, você tem que ter fé e você tem que crer, né, que algo vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Uau. E, Paty, qual mensagem que você deixaria para as mulheres hoje que estão passando talvez pela mesma tempestade que você passou? Qual mensagem que você deixaria para elas hoje? Olha, eu quero dizer duas coisas aqui. Não só sobre a gestação, mas também sobre o matrimônio, né? O meu esposo hoje é o meu segundo casamento. Eu me casei com 38 anos. Nossa. Algumas pessoas olharam e falaram, nossa, é tarde, né? Teu segundo casamento. Meu segundo casamento. Uhum. Depois veio meu filho com 45. Não é tarde. Se há fôlego de vida, não é tarde. Não é tarde. Se há esperança, não é tarde. Se há força aí, conseguiu levantar hoje? Respirou? Não é tarde. Uau. Não é tarde. Que lindo. Deus pode até parecer que está tardando, mas não é tarde. Ele faz no tempo dele, ele faz perfeito. Nossa, que lindo, Paty. Gente, que podcast, assim, pra mim é um podcast muito especial pessoalmente, né? E o que você diria pra Paty de 10 anos atrás? Qual conselho tu daria pra ela, a Paty de 10 anos atrás? A Paty de 10 anos atrás estava começando a conhecer Jesus. A Paty de 10 anos atrás estava começando um novo relacionamento. Parte de 10 anos atrás, você vai conseguir ir além do que você consegue enxergar hoje com seus olhos físicos. Parte de 10 anos atrás, você vai conseguir crescer, você vai conseguir fazer coisas que você jamais imaginou. Porque há pessoas que acreditam em você, apesar de às vezes a sua fé falhar em você mesma. E há um Deus que está sobre a sua vida, que já tem um plano lá pra frente. Olha aí, Paty de 10 anos atrás, o que você está vivendo hoje? Coisas que você jamais imaginou. Não desista, Paty de 10 anos atrás. Não desista. Continua, Paty, vai. Que você vai conseguir. Você vai chegar lá. Uau, gente, assim, acho que esse podcast, assim, pra mim fala muito de resiliência, fala de ajuste de rota, de fé. E eu quero te agradecer. Você tá aqui. Muito obrigado, porque mais mulheres precisam ouvir isso. Assim, eu tenho um sonho, não sei se vai se concretizar no momento certo, mas da gente fazer alguma reunião ou alguma coisa referente a isso, porque eu sei que tem muita mulher que passa por isso. Tem muita mulher que elas não falam e não conseguem viver, não conseguem superar. E vai chegar o momento certo, né, Paty? Que a gente... 2025, eu creio, amiga. Fazer alguma reunião. Encontros presenciais. Isso mesmo. Espero. Isso aí. Para você abrir seu coração, para você ser curada e para você gerar o seu sonho como eu gerei. Ai, que lindo. Em 2025, congressos do Encontro Espero. Gente, olha só. Eu creio. Faz sim, eu lembro, eu creio. participei de um evento em 2020 da cantora Ana Nóbrega, Esperança. Eu oro por ela. Gente, assim, foi um congresso maravilhoso. Foi antes da pandemia, um congresso lindo. Assim, o tema Esperança é o nome do congresso para todos aqueles que esperam. Ela também passa por essa dificuldade, mas tinha gente que esperava por uma virada na carreira, esperava casar. Era para quem espera alguma coisa, o encontro. Eu achei, assim, o tema perfeito. E tinha lá, gente, quase mais de 1.000 pessoas, tá? Que estavam esperando alguma coisa. E foi, assim, um congresso lindo. Então, eu acredito que tem que ter esses eventos e falar mais sobre isso também. É algo real, né, amiga? Algo real que a gente, às vezes, não entende. Passou por isso. Que, às vezes,
Quem passa sofre muito. Uhum. Pro outro, já passou. Pro outro nem imagina. Ou então, você vai tentar de novo. Uhum. Você vai conseguir. Assim, eu fico lembrando da minha história, eu falo, gente, foi em 2013, 2014, eu tô em 2025. Tem um bom tempo, né? Mas pro outro já passou um bom tempo, mas pra mim, eu lembro como é que foi. Mas eu agradeço a Deus, tá? Porque você é um testemunho vivo de que Deus ainda faz. Ele faz. Ele faz, né, Paty? Muito obrigado, tá, Paty? Gente, compartilha esse podcast, manda pra tua amiga ver, porque vale a pena. Se inscreve no canal aqui embaixo, por favor, tá? E, Paty, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, tá bom? Foi maravilhoso. Amém. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, beijo. tchau.